Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. E Autocompara, comparador de seguros auto. Contrate o seu e fique tranquilão. Mix. Os juros existem desde que o mundo é mundo. Documentos de mais de 5.000 anos revelam que o mundo antigo tinha um sistema de crédito baseado nos produtos mais comercializados. Antes mesmo de existirem as moedas, eram realizados empréstimos de cereal e prata, que facilitavam a dinâmica do comércio. Hoje, nós temos o dinheiro. Jorge! Olá! Tudo bem? Tudo bem, e você? Maravilha, mais uma vez, prazer enorme estar aqui com você hoje, Bruna. Eu tenho que falar, né? Seja muito bem-vindo de volta ao podcast Faz as Contas. Obrigado. Que bom. Gostou da minha introdução? Sim, inclusive fiquei de cara com essa informação que você deu aqui, porque eu nunca imaginar que cereal dava pra emprestar cereal e cobrar juros, né? Você devolvia o dobro de cereal? Como é que era o negócio? A gente trocava cereal, acredita? Que loucura! Farinha, açúcar, essas coisas. Bom, já deu pra entender que o tema é taxa de juros, né? Que tá envolvido aí nessa troca. Mas eu não defini o que era ela, né? Acho que eu já sei que você vai me perguntar. Pra começo de conversa, posso oficializar a pergunta tá bom, aqui, então? Faz. O que é a taxa de juros? É a primeira pergunta do podcast de hoje. O juro é o valor cobrado pelo empréstimo de dinheiro em um determinado período de tempo. O que é isso, então? É uma porcentagem do quanto que você pegou emprestado. É como se você estivesse pagando pelo direito de usar esse dinheiro que não é seu. Então isso acontece muito, por exemplo, quando você utiliza cartão de crédito, entendeu? Você aluga aquele dinheiro e você tem que pagar pelo custo daquele dinheiro. Basicamente isso. Ou quando você investe, você está emprestando o seu dinheiro para alguém e alguém vai pagar em relação ao aluguel deste dinheiro. Ah, tá. Simplesmente isso. Pronto, tá dado o recado. Entendeu aí? Mas, não sei se você percebeu que eu trouxe o lado positivo e o lado negativo. Exato. Então, tem um lado de dívida e tem um lado de investimento. Então, é importante a gente saber como que os juros funcionam, quais são os seus conceitos, para saber utilizar ele positivamente, seja pro lado negativo da dívida, porque nem toda dívida é negativa, claro, né? É um lado ruim, e também utilizar a favor no lado dos investimentos, para todo mundo poder alcançar o seu primeiro milhão. Isso é muito bom, Hoje eu estou focada no milhão. Você já tá direto e reto. Hoje é só 1 milhão. Esse ano eu defini. Depois, acho que eu fiquei uns 7 dias sem postar, né? Eu fiz um detox de redes sociais. Então, hoje eu defini que agora todo mundo vai virar milionário. Eu também. Que maravilha! Até eu! Olha só! Todo mundo. Nossa produtora Monique, que tá aqui do nosso lado também, ó, vai se preparando, hein, Monique? Depois vou querer um emprestado aí. Muito bem. Agora, o negócio é o seguinte, é entender sobre a taxa de juros pra saber onde que a gente pode se beneficiar, no caso, até de um financiamento imobiliário. Exatamente. Né? Pegar uma taxa baixa, porque aquilo lá você vai pagar a vida inteira. Exato. Né? A gente espera que não pague em 30 anos, né? Que você consiga ir lá e amortizar, mas se você não conseguir, é aquela taxa que você fechou, você vai ter um compromisso. Eu vou pagar durante 30 anos. E eu vou explicar por quê. Eu não vou antecipar, não. Pô, isso aí eu interessei. Mas vamos pra nossa listinha. Tá bom, vamos nessa. Hoje o programa tá demais aqui, ó. Na nossa lista de hoje, você montou 5 coisas, né? Isso. Que a gente precisa saber sobre taxa de juros. Vamos então lá? Eu vou trazer o primeiro aqui. Tá. Né? Na verdade, o primeiro eu já te perguntei agora há pouco, né? Pode ser o segundo? Pode ser o segundo, então a gente faz 6. Beleza. Quem decide os juros, Bruna? Os juros é decidido pelo Copom, Comitê de Política Monetária, tá bom? Ele fica ali, ele é uma estrutura, vamos dizer, como que é? Eu gostaria de usar uma palavra, mas ela é difícil, que eles falam autarquia. A autarquia, na verdade, ele é independente, então tá embaixo ali do Banco Central, né? É independente, mas é dependente. Tem uma determinada independência porque tá dentro da estrutura do governo. A indicação é pelo governo. Porém, é independente porque ele toma decisões independente do governo que tá ali, da política econômica que tá ali. Ele toma em prol do nosso país, independente de política. Isso é muito bom, né? E a gente conversou bastante, na verdade não a gente conversou, mas tem saído muito na mídia essa questão da independência do Banco Central, o quanto que é importante, principalmente para os países desenvolvidos. Então eles se reúnem para definir se a taxa de juros precisa ser alta ou mais baixa, ou se vai se manter.
Por quê? Porque a economia são ciclos. Lembra que eu comentei que ela é um tio eterno? Ela Você vai já ficar, falou isso sobe, várias desce, vezes. sobe, Sim. desce, sobe, desce. E esse sobe e desce, ele é elevado pela taxa de juros e inflação. Então a inflação começa a subir, a taxa de juros precisa subir para dar uma segurada na economia. E daí a taxa de juros começa a descer quando a inflação começa a cair novamente. Perfeito. E a gente fica nesse ciclo eterno. Beleza? Certo. Então, Copom, Comitê de Política Monetária. Legal, e tem 2 tipos de juros, né? Os juros simples e os juros compostos. Eu quero saber qual que é a diferença entre os dois. O juros simples é aquele, por exemplo, vamos pegar R$1.000. E daí você fala que um juros é calculado a juros simples 10% ao ano. Então você vai pegar R$1.000 e fazer vezes 10% ao ano. Daí você vai ter R$1.100. No ano seguinte, é juros simples novamente. Então, é sobre o principal. Você vai pegar o R$1.000 de novo e fazer mais 10%. Você não tem acúmulo de juros sobre juros. Os juros compostos, ele pega 10%. Então, R$1.100 foi o que deu, certo? R$1.000 mais R$100 de rendimento. Os outros 10% vai ser sobre o 1.100, não só sobre o 1.000. Perfeito. Então você vai acumulando juros, a base dos juros vai ficando cada vez maior. Por isso que a gente fala juros sobre juros, juros sobre juros. O resultado do valor principal que você colocou mais juros vai ficando cada vez maior. Então essa é a diferença entre juros simples e juros compostos. Muito bem, e agora, existem várias formas de crédito, Bru. Como é que os juros se diferenciam de cada uma delas? Como financiamento, empréstimo, como é que é? Então, primeiro precisa ver as condições, né? Porque assim, quando a gente fala em empréstimo e financiamento, não é só a taxa de juros que influencia. Principalmente para quem vai fazer antecipação de pagamento. Existe uma questão que se chama tabela saque e tabela price, que diante do cálculo que você contratou, e aí você precisa ver, geralmente são juros compostos. Mas você precisa ver, porque existem inúmeras formas de empréstimo e financiamento. Com garantia, sem garantia, isso, aquilo. Então, cada banco, cada instituição, cada produto de crédito vai ter a sua particularidade. Entendi. Aqui a gente faria uma lista gigantesca. Então, o ideal é você tá contratando um produto, você pedir o histórico. Fala, olha, eu vou pegar tanto. Eles têm que imprimir uma tabelinha pra você. Você tem que pedir, né? Senão eles não fazem. É mesmo? Senão eles falam só assim, você vai contratar R$10.000 a 20% ao ano. Ele vai falar isso, vamos dizer. E você Daí pode você fala, ter acesso não, eu ao quero fluxo o inteiro. cálculo. Todo o cálculo, tudo que você vai pagar. Que assim, ele vai colocar, você pegou R$10.000 e daí você vai pagar a primeira parcela, R$500. O que é essa primeira parcela? Desses R$500, 280 é juros, R$50 é taxa administrativa. Você pode pedir para ele abrir mês a mês o que significa aquele R$500, entendeu? Sim. E não se contentar, falar, não, você paga R$500 por mês. E daí no total você vai pegar 10 e vai pagar 15. Não é isso. Você tem que pedir para abrir. Quando você pede para abrir, você vê o cálculo. São juros simples, juros compostos, quais são todos os custos. E por que é importante não só isso? Porque você tem a taxa de juros para entrar, para contratar, simples ou composto, e você tem a para sair daquilo, que é a antecipação. E na antecipação existem 2 tipos de contrato, o saque e o price. Qual que é a diferença de cada um? As parcelas são fixas, só que na Constituição, quando você pede a tabelinha, o banco geralmente, os primeiros R$500 de parcela, a maioria do que tá lá dentro de R$500 é juros, porque ele quer receber os juros o quanto antes. Quer dizer, ele recebe primeiro os juros. Ele recebe primeiro os juros dele mesmo? E depois o restante. Daí você vai ver que de R$500 é R$300 é só juros. Dizer, o banco quer se garantir. É o banco que quer se garantir. E daí, ao longo do tempo, até chegar na última parcela, que você tá pagando efetivamente só o dinheiro que você emprestou. Não tem juros mais. O banco já recebeu os juros dele. Olha, entendeu? isso. Isso daí diminui também, assim, no caso de você ficar inadimplente, ele já tá recebendo a parte dele o quanto antes. Mas isso na maioria dos Entendeu? contratos, então. Na maioria dos contratos. E principalmente para tabela fixa, né? E daí você tem uma outra tabela que ela é variável, que daí, por exemplo, o financiamento imobiliário. Você começa pagando muito e conforme você vai pagando as parcelas, vai diminuindo, entendeu? Por quê? Porque o valor da parcela, então vamos dizer, a minha parcela, vou falar aqui abertamente, a minha parcela de financiamento é R$5.500 por mês. Começou em R$5.500. Desses R$5.500,
vamos se dizer, eu não vou ter de cabeça, mas vamos se dizer que R$3.000 é a parcela do dinheiro que eu peguei em si. E os E os 2.500 são juros. A primeira parcela eu pago 5.500, a segunda parcela eu pago 5.450, a terceira parcela 5.400, a quarta parcela 5.350, até ir diminuindo. O que é? O valor dos juros também diminuindo. Só que o valor R$3.000, que é o valor que eu peguei efetivamente, vai continuar eterno ali. E eu vai diminuindo o valor da parcela, porque eu vou liquidando os juros cada vez mais, entendeu? Então você tem a parcela fixa e tem essa variável. Então é importante ver esses dois juros. Então eles vão se diferenciar e você vai precisar olhar o seu contrato. Aqui eu dei a explicação básica para o que vocês tá contratando, ver como que é, entendeu? Eu preferi esse tipo de financiamento porque vai aliviando minha conta. E é claro que a inflação, enquanto ela sobe, a sua parcela vai ficando menor. Vai ficando menor. É uma garantia que você vai conseguir arcar com o custo desse financiamento até o final. Né? E outra, você falou assim, que eu comentei, que eu falei que eu não vou quitar antes. Por que eu não vou quitar antes? Porque eu peguei o meu financiamento quando a taxa Selic, que é a que comanda ali os juros, ela estava 3%. Então o meu financiamento ficou 5,5%, 5,90% ao ano. Então não tem nenhum investimento. Compensa eu pagar, porque o investimento me rende 13% ao ano, 15% ao ano. Então eu ganho muito mais com o meu dinheiro investido. Eu ganho 3 vezes mais com o meu dinheiro investido do que... Então esse juros 5%... Porque eu tô pagando 5% de juros pro banco e como o meu rendimento tá sendo 15%, eu ainda tô ganhando 10% com o meu dinheiro guardado. Isso é uma aula, Bruna Alemann. Tá vendo? Tá aí, ó, Bruna Alemann dando aula, mas falou você taxa chegou... de juros e eu já trouxe outro assunto Mas isso é real, isso tem que aplicar na vida, porque é o seguinte, se você tá pensando em comprar um imóvel, você tem que saber também o momento do mercado para poder contratar uma taxa de juros pequena. E é difícil isso, Se eu contratasse hoje a taxa de juros de financiamento, hoje, com a Selic 13,75, eu acho que ela tá em torno de 16%. Exato. E qual seria a primeira parcela? Vai chutando baixo. A minha parcela ia ser uns 8 mil. Tá vendo, gente? Aí, né? Tem que saber... Pelo mesmo apartamento, pelo mesmo valor de apartamento, eu ia pagar muito mais de juros. Então, assim, mas você se planejou pra isso. Você não saiu, foi lá comprando, vou fazer um financiamento, né? Não é assim que funciona. Eu tinha um dinheiro guardado, só que eu fiquei com receio, tanto que ela diminuiu mais. Eu fiquei com receio que ela começasse a aumentar, porque a gente nunca sabe o momento certo. E ela chegou a diminuir mais. Eu peguei ainda no 3%, eu não sabia que ia diminuir mais. A gente não tem como saber, não tem como saber. O que eu fiz? Porque eu tava me programando ainda pra comprar apartamento, acho que em uns 4 ou 5 meses, que ainda ia receber bônus. O que eu fiz? Eu vendi meu carro. Então eu peguei a parte do dinheiro que já estava reservada e pra não limpar a minha conta, minha reserva de emergência, que daí é totalmente errado fazer isso, eu vendi meu carro. Eu preferi vender meu carro, comprar um carro muito mais barato pra que pegasse o dinheiro e eu não limpasse a minha conta. Então eu mantive o meu dinheiro dentro da conta, eu só tenho um bem que é mais barato e eu não me importo com isso, entendeu? E coloquei o dinheiro lá no negócio do apartamento, assim, porque eu tinha que fazer aquilo naquele momento. Então foi uma loucura, mas não foi uma loucura, porque foi uma loucura pensada, fundada e que eu tinha liquidez pra colocar o dinheiro. E agora não ficar sem dinheiro na conta. E a gente entrou nesse assunto de financiamento, que é uma coisa que muita gente, depois de uma certa idade, não, agora eu quero ter minha casa, quero sair do aluguel e tudo mais. Eu tenho uma pergunta minha pra falar pra você, com relação ao valor da entrada, né? Tem muita gente que dá um valor exorbitante de entrada, mas também fica preso com aquele fluxo de pagamento ao longo dos anos, né? Então nem sempre, eu acredito que nem sempre vale a pena você dar uma entrada tão grande, se você se couber uma parcela de 5, 6 mil no seu bolso, pra que você vai descapitalizar? Né? Eu dei o mínimo que era o mínimo que é 20%. Aí, que beleza. Eu dei o mínimo de 20%, por quê? Porque você tem mais uns 10, 15%, eu não ia dar mais, que são todas as taxas de cartório, né? Exato, você esquece de ter imposto pra pagar. Eu gastei quase 100 mil, registro, isso, aquilo, imposto. Não descapitalize em hipótese alguma, mexa na sua reserva de emergência. Muito bem. E daí se você fica sem nada e dá uma dor de barriga, você não tem dinheiro nem pra pagar a parcela que você se comprometeu, você não tem dinheiro pra se sustentar. Então assim, cara, deixa ali.
E daí, se for o caso, você receber uma bolada, um dinheiro, um bônus, e daí você vai quitando se a taxa de juros foi mais alta. Não vale a pena você correr esse risco, pôr a mão no bolso e falar, e agora? Exatamente. Né? Agora, vamos lá, tem mais uma pergunta pra você aqui, ó. Inclusive, eu vi uma notícia, Bruna, que diz que brasileiro é o povo que mais paga juros no mundo. Só que em alguns países da Europa, até nos Estados Unidos, o imposto chega a ser de 40%. 40%, Bruna. Explica isso pra mim. Mas brasileiro, é que na verdade o problema não é pagar imposto. Acho que eu já falei, né, em alguns podcasts. O problema não é você pagar imposto ou pagar juros, né? O problema é você não ter retorno por isso. Então, por exemplo, qual que é o ponto? A gente paga juros, né? A gente paga imposto, a gente paga juros muito caro e nós não temos retorno em relação a isso. O que seriam os retornos? Principalmente, a gente tem imposto e juros, são duas coisas diferentes. Quando a gente fala em juros, o Brasil ele é muito caro porque ele tem um risco político-econômico muito maior. Sim. Enquanto países da Europa não. Então, se a gente comparar juros com juros, o Brasil hoje, numa crise econômica mundial, está quase perto de 14%. E a Europa, Estados Unidos, está 5%. Então, a diferença é muito grande. Isso que eles estão historicamente nisso. Historicamente, o Brasil é para ter juros de 8% e a Europa ter juros de 0,5%, Estados Unidos 0,25% ou às vezes 0%. Uma diferença grande porque também, é uma diferença grande. Então as pessoas, o que é isso? É o custo do dinheiro. Para eles, o custo do dinheiro é muito barato e para nós é mais caro. Geralmente é um pouquinho mais barato, né? Mas pra gente sempre é mais caro do que lá no exterior. Só que você tem um custo, por isso que daí é o custo do imposto. Você fala, por quê? Porque eles pegam dinheiro muito barato, mas eles pagam muito imposto. Eles pagam 40%, 50% de imposto, dependendo do estado dos Estados Unidos. Mas eles têm retorno em relação a isso. O dinheiro é barato, faz ele gastar, então incentiva o consumo, faz ele pagar muito imposto, mas tem muita coisa que ele não paga. Então você começa a gerar um ciclo. Vamos pegar a educação. A melhor educação que tem na Europa, nos Estados Unidos, é a educação pública. Exato. Você não paga. Aqui no Brasil, se a gente for pegar uma mesma educação europeia, vamos fazer um comparativo mesmo. Vamos pegar Alemanha e Suíça. A Suíça, você entra na educação pública sabendo 3 línguas: alemão, inglês e francês. Dependendo do lugar, alemão, inglês e italiano. E ainda escolhe a 4ª língua. Na Alemanha, você aprende latim, inclusive. Nos Estados Unidos, você aprende espanhol, você aprende outras línguas e você tem acesso às maiores universidades do mundo. O que o Brasil oferece? Se você precisar desse mesmo nível escolar, você tem que desembolsar aqui em São Paulo, por exemplo, R$5.000. Numa mensalidade. Ou até mais. É que eu tô falando 5 mil mesmo porque... padrão, né? Não, mas é porque essas de 12, 15 é um padrão acima também que é muito fora. A gente tá falando de uma classe média, né? Vamos manter uma classe média. Eu fiz inclusive uma pesquisa no meu Instagram. A grande maioria das pessoas que estão ali, que são da rádio, pagam entre 2 e 3 mil numa escola. Então a gente tá falando de uma classe média que está pagando R$3.000 numa escola. E que aquelas pessoas que têm ao custo barato e que ela paga imposto, mas ela não paga em escola. Quer dizer, sai de um lugar, mas entra por outro, exato, né? É basicamente isso. Qual que é o ponto aqui do Brasil? Além do dinheiro ser caro, por que a gente paga muito caro? O dinheiro custa caro e a gente paga o imposto de 27,5%, mas você paga plano de saúde, você paga escola, daí você começa a juntar o que você paga, que dá muito maior do que os 40% de lá, entendeu? Então é esse equilíbrio, o problema. Lembre-se sempre, gente, o problema nunca é pagar, é você pagar e o quanto você tem de retorno por isso. Sempre pense nessa linha. Até nos investimentos, você vai emprestar para um banco um CDB, você está emprestando, dependendo, você vai observar o risco dele, você vai falar quanto que ele vai me devolver, que é a taxa de retorno. É sempre assim, o quanto que eu vou receber por isso. Isso tem a ver com a outra pergunta que eu vou te fazer. Tá bom. Aqui, ó, como que a gente faz pra fazer os juros trabalharem pra gente, né? Afinal de contas, então é isso. Prestando dinheiro pra galera. Qual é o retorno? Vamos lá. Emprestando dinheiro pra galera. Então eu quero saber pra que galera que eu vou emprestar meu dinheiro. Porque eu quero virar milionário. Pra fazer os juros, pra você fazer juros trabalharem pra você, o seu dinheiro trabalhar pra você receber juros emprestando pro outro, vamos dividir brevemente. Renda fixa. Renda fixa você tá emprestando pra alguém. Tesouro,
Tesouro Direto, você empresta para o governo. CDB, você empresta para banco. LCA, ou CRA, você empresta para o agronegócio. LCI ou CRI, você empresta para o mercado imobiliário. E debêntures, você empresta para empresas privadas. Beleza? Aí a gente puxa fundos imobiliários. Você vai comprar cotas, né? Você vai emprestar dinheiro para o mercado imobiliário, só que é aberto em bolsa. E você recebe um percentual de aluguel por isso, pelo valor de cota. Porque você está comprando um pedacinho daquele imóvel junto com um fundo de cotista. Ações da Bolsa de Valores, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. Você está emprestando dinheiro para aquela empresa que você acredita, para que ela pegue aquele dinheiro, reinvista dentro dela, cresça mais, se valorize e você também ganhe com isso. Então você sempre está emprestando para alguém. Basta você ver, identificar o risco de cada um. Criptomoeda, você está investindo, você está apostando. A criptomoeda eu vou usar o apostar porque é um pouco mais arriscado. Você está apostando naquele projeto daquela criptomoeda que pode ser que vire aquele Bitcoin. Ou pode ser que cresça. Pode ser que sim, entendeu? pode ser que não, ainda enfim. É muito incerto, entendeu? NFT, que são aquelas artes digitais. Você está emprestando dinheiro, você está comprando um pedaço daquilo, apostando que aquilo vai valorizar muito. Você sempre está emprestando dinheiro para alguém. Você só recebe juros porque você está emprestando seu dinheiro para alguém. Tem jogador de futebol que apostou em Bitcoin aí, enfim, né? Mas aí é outro negócio, tem que saber aonde você vai apostar, né? Exato. E tudo isso, gente, lembrando, né? Cuidado com os golpes, somente através de corretoras regulamentadas. Entra no site do Banco Central e no site da CVM. É isso. Tá vendo? Fácil. É só você estudar, né? É só você prestar atenção nas dicas da Bruna, porque tudo isso que ela falou agora, inclusive todos esses produtos, estão detalhados para você que tá ouvindo aqui o podcast em outras edições, né? Então é muito fácil você conhecer um pouco de cada um, né? E ela sempre vai trazer também, vai sempre dar um refresh na sua memória para você ir lá, às vezes estudar, um chacoalhão, uma puxadinha de orelha. Isso é normal, né? Normal, enfim, todo dia a Bruna puxa a orelha de alguém com relação a isso. Agora, dica final de hoje, já que a gente aprendeu um pouco mais sobre os juros, o que a gente pode fazer para poder fazer, enfim, você já explicou pra gente como é que os juros trabalham por mim, por você, mas qual que seria a sua dica final falando a respeito de todo esse conteúdo que você trouxe hoje aqui no podcast? A minha dica final é pra todo mundo que me pergunta como começar, quando começar. Na verdade, quando começar, não como começar. Entendi. Quando começar. Isso é uma pergunta que o pessoal faz direto. Faz bastante. Aham. O momento é agora. Se você não começar com R$50, você nunca vai ganhar experiência suficiente. E daí eu te faço a pergunta, você fala, mas será que é agora? Então eu vou te perguntar, qual o melhor momento para você mudar de emprego? Qual o melhor momento para você ter filho? Qual o melhor momento para você trocar de carro? Qual o melhor momento para você começar uma universidade, se você já é um adulto e não tem? Qual o melhor momento para você se desculpar? Não sei. Não existe. Ninguém sabe, Exato. não existe. Você precisa começar, você precisa dar partida, você precisa... Por exemplo, você vai comprar carro, qual o melhor momento? Não sei, mas você vai começar a olhar os carros. Qual o melhor momento para comprar um apartamento? Você vai começar a olhar. Você quer mudar de emprego, você vai começar a olhar as vagas. Concorda comigo? Você tem que começar de algum lugar. O melhor momento é a partir desse instante que você acabar de ouvir o podcast. E virar esse é o seu gatilho. Exato. Não tem esse gatilho. Não tem um melhor momento. A economia, com esse tio eterno, ela tem oportunidade em todos os momentos. No momento de boom e no momento de crise. Então, saiba, aprenda sobre isso, comece hoje. Que você vai pegar todos os momentos e você vai ganhar com todos eles. É isso. Valiosíssimo esse seu comentário. Muito bem. Parabéns, Que parabéns. A gente agradece você todas as semanas aqui que a gente tá junto, falando sobre finanças, porque o melhor momento a gente aprende com a Bruna, então toda hora a gente faz uma coisinha nova, né? Eu já evoluí pra caramba, né? Isso é muito importante. Eu venho te agradecer exatamente por isso aqui. Mais uma vez, agora sobre essa aula sobre juros, eu me sinto até mais confiante. Muito obrigado. Ótimo. E acredito que você, ouvinte do Faz as Contas, também esteja mais confiante. Exatamente. Agora, para você saber mais dicas da Bruna, é só você acessar as redes sociais dela, né? Exato. Que é o @BruAleman lá no Instagram. @BruAleman, daí tem Mix Tudo na Mix às 18 horas toda segunda-feira, Investindo na Gringa toda quarta-feira às 6:30 da manhã.
que também tem podcast, e aqui no podcast faz as contas. E um incentivo pra você acordar cedo também, né? 6:30 da manhã, então bora! Então bora dormir já. Bora dormir. Um beijo. Valeu, Bruna. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. E Autocompara. Comparador de seguros Auto. Contrate o seu e fique tranquilão. Mix.